para o testemunho do Senhor. Mas os dons pelos dons é perigoso, né? A gente pode se exaltar, se achar melhor do que os outros, mais capaz do que os outros. A música corre um grande perigo quando os músicos se acham melhores do que os outros. Os pregadores também sofrem um grande perigo quando se acham melhor, mais sabição do que os outros, né? Ou o intercessor que acha que Deus só age pela sua oração poderosa, né? Ou porque eu sou melhor, mais santo, mais perto do Senhor do que aquele irmão. Isso é orgulho, isso é vaidade. Deus age do jeito que Ele quer, como Ele quer, e por meio de quem Ele quer. Não importa se é o Papa, se é uma freirinha, ou se é uma prostituta, ou um bêbado. Ele não está nem aí com isso. Essa preocupação dessa santidade é nossa, não é de Deus, não. Tem alguma dúvida aqui? Se tiver alguma dúvida, pode falar, viu? Ou eu estou falando sozinho? Amém? Amém. 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 Oh, eu acho que a voz está pegando um pouco tarde. Amém. Então, vamos lá, né? Vamos dar continuidade. E a terceira lição a gente viu o Evangelho. O Evangelho, nossa vida. Então, nós temos uma missão. A nossa missão é de evangelizar. A nossa vocação é de restaurar a casa do Senhor. A missão é a evangelização. E a nossa vida é baseada no Evangelho. Então, tudo isso, missão, vocação, vida, tem como base o Evangelho. Tem como base o Santo Evangelho. Então, isso quer dizer o quê, amados? Que a gente precisa conhecer o Evangelho, né? Nós precisamos estudar sobre o Evangelho, buscar conhecer a pessoa de Jesus, os seus ensinamentos. Ou seja, nós que somos o Querigma, né, a comunidade Querigma, nós queremos viver o nosso batismo mais intensamente. A gente não pode ficar mais. Se a gente experimentou o Espírito Santo de Deus, a gente não precisa, a gente não pode ficar mais parado em coisas bobinhas, bestinhas, não, que é apresentado para a gente, né, dentro da nossa fé. A gente precisa ir para águas mais profundas. Isso quer dizer que a gente precisa conhecer mais o Evangelho, né? Conhecer mais Jesus. E Jesus é o fundamento, é a base, é o centro, é o tudo da nossa vida.
a gente fica criando muita coisa. A gente fica criando muitas loucuras em torno de Cristo. E quando a gente vai ver, cadê Cristo nisso tudo? Então, é um pouco meio angustiante da minha parte, né? Porque se eu experimentei o batismo no Espírito Santo e procuro viver esse batismo no Espírito Santo, então uma das coisas que o Espírito Santo faz é proclamar que Jesus é o Senhor. Então, viver o senhorio de Deus na minha vida, né? Ele é o centro, ele é a base, ele é tudo. E a palavra de Deus diz que nós devemos servir ao Senhor. E a gente tem que ter cuidado, minha gente. Tudo que foge disso é perigoso, né? A gente vai viver em torno de quê? Né? Se não for o Cristo. Ele é a rocha. Ele é o fundamento da nossa fé. Então, tenho esse zelo pelo Evangelho, né? Quero conhecer o Evangelho. Porque tudo que está ali no Evangelho é para a nossa salvação. E quando eu falo de salvação, eu não estou falando de salvação lá no céu, não, com os anjinhos tocando e dançando e tudo muito bonitinho, e flor ali, nuvem pular. Não é isso, não. Né? E isso é próprio de criança, de menino, que não entendeu nada do Evangelho. A gente precisa conhecer o Evangelho, entender o que é que Jesus está falando para mim. E o que ele fala tem um poder de libertação, de transformação. E Jesus não é uma coisa mágica, não é um feiticeiro, não é um macumbeiro, não é uma varinha de condão que resolva todos os meus problemas. Agora Jesus vai resolver todos os seus problemas. Isso é mentira. Ele vai te dar, sim, sabedoria, conhecimento, discernimento. Ele vai te dar fortaleza, né? Ele pode te dar o consolo, o amparo. Mas ele não veio para resolver problema de ninguém, não. Ele veio para restaurar o reino de Deus no nosso coração. E é isso que a gente precisa fazer, né? A restauração do reino de Deus. Eu devo querer isso. Eu tenho que desejar isso. Que a vontade de Deus reine no meu coração. Mas o que a gente está procurando não é Deus. A gente está procurando que Deus cure a minha dor de cabeça. Que Deus resolva o meu problema. Que Deus me dê um trabalho. Que Deus faça isso. Que Deus faça aquilo. E se Deus não resolver, eu vou procurar outros meios. Cadê o senhorio de Deus na minha vida? Entende? Então, vamos procurar conhecer mais o Evangelho. Ele é a nossa vida. Ele é a base da nossa vida. Ele é a filosofia de vida que a gente precisa conhecer. E aí chegamos
aqui na nossa quarta lição, viver em fraternidade evangélica. Por favor, peguem aí Romanos, capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, versículo 29. Alguém de bom conselho pode rezar, por favor? Alguém de bom conselho pode rezar? Romanos, capítulo 8, versículo 29. Os que ele distinguiu de antemão, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. Amém. Então, quem é Jesus? É o primogênito. É o primogênito entre uma multidão de irmãos. Ele é o primogênito do Pai. Agora, peguem aí Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Versículo 28. Alexandre está aí? Não sei se Estou. Ótimo. Leia, por favor. Já não Gálatas, há judeu, nem grego, nem escravo, nem. Já não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. em Cristo Jesus. Amém. Obrigado. Então, Amém. em Cristo, o que nós somos? Em Cristo, o que nós somos? Somos um com Ele. Somos um com Cristo. Não existe diferença mais, né? Em Cristo não existe escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, não tem gênero. Interessante isso aqui, né?
Não tem gênero, não tem denominação, não tem qualificações. Todos nós somos um em Cristo. Então, bota aí. Somos um nele, ou com ele, né? Então, nós vimos Mateus 18, 20, que foi a nossa oração. Como Jesus está entre os que se unem em seu nome. Ele está presente no nosso meio, né? Ele está presente, ele está conosco, está no nosso meio. Marcos 3. Vamos lá para o Evangelho. Marcos 3. Rivaldo, procura aí, por favor. Marcos 3. Marcos 3, 14 a 15. Leia, por favor. Designou 12 dentre eles para ficar em sua companhia. Ele os enviaria a pregar com o poder de expulsar os demônios. Então, com que objetivo Jesus formou o grupo dos 12? Primeiro, para estar Com ele. com ele. E depois, para enviá-los, né? E deu a eles o quê? O poder de curar, né? Enviaria a pregar com o poder de expulsar os demônios. Então, ficar com ele e depois serem enviados. Então, nós temos aqui uma ideia, né, geral do que é Cristo. Cristo é o primogênito, nele nós somos irmãos, nele nós somos um, ele está no nosso meio, ele está conosco, né? E ele nos envia. Eu queria que Dorinha lesse o primeiro ponto aqui, o Senhor Jesus primogênito. Dorinha está com o texto. Estou sim, Frei Soninho. O Senhor Jesus, primogênito entre muitos irmãos, faz do gênero humano uma verdadeira fraternidade. Está presente como vínculo de união entre os que se unem em seu nome, em seu ministério, constitui uma fraternidade de 12 apóstolos para ficar em sua companhia, formá-los, fazê-los crescer e fazê-los discípulos e enviá-los pelo mundo. Então, a gente vê aí a dinâmica de Jesus. Ele une essas pessoas, ele faz
dessas pessoas irmãos, as pessoas que conviviam com Jesus eram diferentes uma da outra. Cada um tinha a sua personalidade, seu modo de ser, de agir, tinha as suas vidas, e de repente elas estão unidas. Jesus consegue congregar pessoas ao redor dele, né? Mas ele não só fica ali sendo venerado por aquelas pessoas, não. Ele tem um propósito de ter comunhão com elas, de formá-las e de enviá-las, de fazê-las crescerem, né? Então, esse também é o nosso propósito. Coloquem isso na mente de vocês, no coração de vocês. Então, cada irmão do ministério, da comunidade, deve ter esse mesmo propósito de Jesus, essa mesma dinâmica de Jesus, né? Principalmente os líderes, né? De grupo, de ministério, de discipulado, ter esse mesmo propósito do Senhor, fazer o outro crescer, né? Ajudar o outro a se expandir, a se tornar um evangelizador, um proclamador da palavra do Senhor. O segundo ponto. Senilda está por aí? Senilda? Tá, tem um texto na mão, Senilda? Não sei se Senilda está. Dodinha tem um texto na mão? Estou aqui. Estou sim. Glória. Então, leia, por favor, o texto 2, o número 2 do texto. Vê se o meu é igual de vocês. O meu está assim. O grupo dos 12 discípulos foi o primeiro grupo. É esse? É. O grupo mãe, que deu origem a outros grupos, foi a primeira célula da igreja. Célula propósito. Eles se tornaram as células sólidas da fé cristã. O governo da Igreja de Cristo, tendo Pedro como líder e elo de unidade na caridade e na fé. Então, você vê aí que Jesus forma esse grupo, é um grupo que vai se tornar o modelo para outros grupos, né? Deles é que o grupo de Jesus vai crescer. Jesus chama 12 pessoas para estar em companhia com ele, ser formado por ele e depois ser enviados. E eles vão fazer a mesma coisa com outros. Aí vai formando a igreja vai acontecendo, né?
E esse primeiro grupo, ele se torna a coluna da fé e o governo da igreja, né? E aí nós temos a pessoa de Pedro como líder e elo, um elo de unidade entre os irmãos. Os discípulos enviados pelo mundo inteiro deram prosseguimento da ação evangelizadora de Cristo, que resultou em uma igreja constituída essencialmente de pequenos grupos caseiros, unidos na mesma fé, liturgia e doutrina. Então você vê aí, né, a missão de São Pedro. Você tem fruto aí a igreja no cenáculo, né, a igreja primeira que está reunida, são 100 e poucos irmãos que estão reunidos. Nós temos aí a igreja nas casas, sendo perseguidas, né? Elas se reuniam nas casas. A igreja na casa de Cornélio e a igreja na casa de João Marcos. Então, a missão de Pedro aí formou igrejas em vários lugares, né, em Jerusalém. Elas se reuniam nas casas. A missão de São Paulo. Então, você vê a igreja na casa do carcereiro, a igreja na casa de Lídia, a igreja na casa de Paulo em Roma, a igreja na casa de Paulo aqui se repetiu. Aí Paulo ministrado nas casas. Né? Em Atos 20 e 20, Paulo ministrando nas casas. E a igreja na casa de Paulo. As comunidades paulinas. Então, na casa de Áquila e Priscila, na casa de Áquila em Coríntio, na casa de Ninfas em Colossenses, as igrejas da Galáxia, na casa de César, na casa de Onesíforo, o nomezinho complicado, e na casa de Filemão. Então, o que nós temos aqui são igrejas caseiras, eram células, eram pequenos grupos de cristãos que se reuniam para celebrar o Senhor, para escutar o testemunho de Jesus, né, dos irmãos que davam testemunho de Jesus. Lembre-se que o Novo Testamento ainda não era escrito, existia uma carta ou outra de Paulo. Então, eles escutavam os irmãos testemunhando de Jesus, ou o que eles aprenderam dos apóstolos. No sentido teológico, o termo célula é sugestivo, pois nos coloca dentro da visão do corpo místico de Cristo. Que, ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada um de sua parte é um dos seus membros.
outros. Tanto na biologia como na espiritualidade, tudo tem início a partir de uma célula. Nós começamos com um número de 6 pessoas e hoje nós temos um número grande. Né? Tudo começa com um grupo pequeno. E é interessante a gente conservar isso para o crescimento e atingir outras pessoas. Né? Quando São Francisco iniciou sua vida de penitência, não havia ainda em seu coração a intenção de fundar uma ordem de frades. Com a chegada dos primeiros companheiros, Francisco e seus amigos percorriam as cidades, espalhando por toda parte as sementes do Evangelho. Logo depois, por inspiração de Deus, deu início à forma de vida evangélica, que chamou de fraternidade. Então ele vai dizer assim: depois que o Senhor me deu irmãos, ninguém me mostrou o que deveria fazer, mas o Altíssimo mesmo me revelou que eu deveria viver segundo a forma do Santo Evangelho. Então, a base das fraternidades franciscanas é o Evangelho, é o testemunho de Jesus. Essas fraternidades franciscanas eram constituídas de pequenos grupos, animados pelo amor fraterno, a oração e a missão. Remete ao modelo de vida dos carismáticos itinerantes da Igreja primitiva, inaugurada por Jesus e os apóstolos. Então, ele segue o modelo apostólico de pequenos grupos que se reúnem em torno de Cristo e vivem a vida fraterna. Né? Então, é espelhados nisso, tá certo? É espelhados em Cristo, em São Francisco, que aí a gente fala da nossa vida em fraternidade. A nossa vida é o Evangelho. Por isso, a exemplo do Pai São Francisco, nos reunimos em pequenas fraternidades ao redor do Cristo, nosso esposo, irmão, mestre e Senhor, no objetivo de partilhar a vida e sofrimentos, mas também a alegria, a caridade fraterna e o anúncio da Boa Nova. Veja, está bem claro, não está? A exemplo de Francisco, nós vivemos esse ideal. Em torno de Cristo, a vida fraterna. E a missão, a partilha, tanto daquilo
que a gente pode ajudar os nossos irmãos, mas também aconselhar, de acompanhar, de rezar. Isso é uma força para o irmão, né? Então, essas fraternidades são constituídas de 2 a 7 irmãos. No início, eu tinha dito assim, até 12, grupo de 12. Mas a gente viu que a gente não atingiu isso. Mas a gente conseguiu conviver com 2, com 3, com 4, com 5, né? Então, acho que é importante a gente conservar. O casal, ele é contado como se fosse um irmão, né? Porque é um só corpo e uma só alma. Então, um só irmão. No objetivo de viver os 7 propósitos de Deus para a igreja. Comunhão e diversificação de serviços, oração, louvor e adoração, edificação pelo estudo da palavra e da doutrina da igreja, eucarística, missão e testemunho, vivência dos carismas e multiplicação de novas fraternidades. Então, aqui está o nosso objetivo de vida fraterna. O propósito de viver a fraternidade. Alguma dúvida que vocês tenham, por favor? Pode falar. Silêncio, oh, silêncio. Jesus fala ao coração. Então, se vocês não vão falar, eu vou fazer pergunta, viu? Como é que, ao longo desse caminho, né, de querigma, de ministério, de serviço, de fraternidade, né? Como é que vocês sentem isso na vida de vocês? Qual a importância de estarem juntos, reunidos, em oração, em missão? Qual a importância disso para vocês? Frei, Pode falar. para mim a importância. Tem outra pessoa respondendo? Não, pode falar. Para mim, a importância maior dessa é a vivência em fraternidade, eu conhecer o irmão, ter tido essa graça de conhecer tantos que a gente
gente não tem nem dimensão. É poder estar junto, é ter essa comunhão, é estar rezando e crescendo junto como irmãos. Sim. Porque, para mim, é o viver o Evangelho, é estar nessa comunhão, né? Procurando sempre estar juntos em oração, mas também no momento, como diz, nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, em todos os momentos. É viver a irmandade, essa comunhão fraterna, verdadeiramente. Isso tem um significado para mim, falo por mim, muito importante. Porque, como diz São Francisco, depois que o Senhor me deu irmãos, né? Sim. Ninguém me mostrou o que eu deveria fazer. E isso, para mim, tem uma importância muito significante. Não sei se respondi, se foi isso que você perguntou. Foi sim. Também, Sim. você, outras pessoas têm outras ideias. Então, tu vai, assim, crescendo em comunhão com os irmãos, vendo o que a gente pode orientar e o que a gente pode se deixar orientar também. Não é só a gente orientar, porque a gente também não sabe de tudo. A gente também precisa de orientação. E tendo essa comunhão com os irmãos, nós todos somos diferentes, embora sejamos aparentemente iguais, mas temos pensamentos diferentes, temos formas diferentes de vida. Então, através disso, é como a Torinha falou, que a gente viver, a comunhão é justamente isso. Porque a gente consegue viver com outras pessoas de, assim, uma diversidade de situações. E isso faz com que a gente se abre ao conhecimento e também o irmão se abre para que nós também possamos orientá-los. E isso é uma troca de conhecimentos que favorece muito o crescimento da nossa sociedade. É assim que eu acho. Muito bom. Frei. Outra pessoa. Frei. Pode falar, Corné. Eu encaro essa vivência em comunhão como um desafio. É conviver com a diferença de cada um e procurar enxergar naquela pessoa que está ao lado da gente, enxergar nela o Cristo. Conviver, é o desafio de conviver com as diferenças, mas sempre olhando para o Cristo. Ou seja, todos nós somos um nele. Então, eu encaro como um desafio. Esse é o desafio. A vivência em comunidade é um desafio. É assim que eu penso. E é um desafio superado só pela graça. É sim. O Tom queira falar?
Pode falar, amado. A gente tem o desafio também, né, dessa viver em fraternidade, né, mas também, como o senhor colocou aí nessa questão da quarentena, né, o desafio da oração também, o desafio do estudo. Mas o interessante, o importante é que a gente vai crescendo juntos, nós vamos nos ajudando uns aos outros, não é? E aqueles que, por algum motivo, não estejam acompanhando a caminhada, é importante também que possam se abrir, pedir ajuda, né, para quem está à frente e quem está caminhando também possa ajudar da melhor maneira. Mas uma das coisas que eu aprendi muito e me identifiquei no ministério foi estudo e oração. Eu acho que são dois grandes pilares e características nossas. Sim, sim. Muito bom. Dentro da vida em fraternidade, né, de comunhão com os irmãos, olhando assim para cada um, vocês percebem superação, crescimento pessoal? Teve um rapaz lá em Catolé do Roça que saiu do ministério, ele saiu do ministério, ele não está mais no ministério, mas ele me puxou e fez assim, ele disse assim, Frei Mário, eu agradeço muito ao querido, porque tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, eu desenvolvimento que ele teve, ele deve ao ministério. Então, cada um de nós, né, tem uma parcela, né, nessa ajuda, nesse crescimento desse irmão. E ele dizia assim que isso ele não se esquecia, né? Eu sou querigma de coração, mesmo não estando conosco, mas se sentem, né, pertence ao ministério. Como é que você percebe esse crescimento em você, esse desenvolvimento, né? Alguém pode falar? Eu particularmente percebo em mim, né, pelo processo de amadurecimento, né, porque, por exemplo, antes do ministério e também dos meus estudos, né, eu percebi que eu estava muito preso, como a grande maioria, preso no seguinte sentido, na religiosidade. Então, esquecendo, ou nem sequer, talvez nem sabia, né, de como viver essa comunhão, né, de como amadurecer na fé. Então, a minha experiência, eu percebi muito isso, né, nesse processo de amadurecimento, de perceber também que é um Deus que habita em mim, que mora em mim, e não é um Deus que está lá no céu, lá alto, distante de nós, né? Eu percebo que a maioria da massa cristã católica se relaciona com Deus assim, né? Um Deus que está lá em cima no céu e pode fazer tudo por mim, esperando a vontade desse Deus. Então, a partir
a gente vai amadurecendo. Eu fui amadurecendo e também agradeço ao Ministério, né? Meu processo de amadurecimento e crescimento na fé, graças aos estudos e às orações, eu estou em processo de amadurecimento. Que maravilha. E esse processo, ele não acaba nunca, porque a gente mais a aprender. Então, o amadurecimento vai assim, achando novas formas. Eu falo, eu sou uma pessoa, a mesma mulher que eu sempre fui. Mas hoje eu sou outra mentalidade. A oração, o estudo, fortalece muito, abre os nossos horizontes assim. A gente enxerga as coisas de outra forma, de uma forma mais segura. É muito bom, é muito gratificante. Frei, né? assim, Pode falar, querida. eu digo sempre que existe em cada um de nós um antes e um pós. Antes da gente ser querigma, nós éramos uma pessoa totalmente diferente daquela a quem nós, graças a Deus, nos tornamos hoje, né? Como bem diz Cornélio, nós aprendemos a conviver, né, com as pessoas, a olhar para os irmãos, a enxergar Cristo, né? E através de todos os ensinamentos que nós recebemos durante todo esse tempo, através do amor, que é Ele quem nos constrói, que é Ele quem nos reaviva, através da nossa fé em Deus, que nos move a cada dia, a nossa esperança em Cristo Jesus, que está dentro de cada um de nós, que antes a gente não tinha esse conhecimento. Eu costumo dizer que éramos católicos de missa, mas nós não éramos católicos atuantes, orantes, né? Nós não estudávamos a palavra. Então tem essa grande diferença, né? Que antes nós não tínhamos o conhecimento. E hoje nós já adquirimos um pouco dele e, através disso, nós vivemos bem melhor do que antes. Louvado seja Deus. Amém, aleluia. Que bom. Pois não. A palavra é amadurecimento, né? Todos nós temos a experiência de conviver com os irmãos, né? Adquirimos isso e temos o amadurecimento na fé, né? Nessa caminhada juntos. Isso é todos os dias. Não é que a gente não saiba, não. A gente vai adquirindo isso na caminhada, né? E a caminhada nossa ainda é longa, viu? Não vai terminar tão cedo, não. É longa. Né? Mas a gente... Na perseverança, né? Na perseverança diária, não é isso? É verdade. Então, na própria palavra diz, né? Que todos nós se perdemos por falta de conhecimento, né? Mas louvado seja Deus que o ministério
nos dá essa oportunidade de a gente aprender, de a gente sair, né, melhor como pessoa e como comunidade. Sim. E assim, uma vez querigma, ainda que não esteja dentro do ministério como um membro consagrado, jamais vai deixar de ser querigma, porque os ensinamentos que estão dentro de cada um de nós vai nos acompanhar para o resto das nossas vidas. Isso é muito gratificante. Então, assim, a gente ouve e agradece a Deus pela vida do Frei, que foi um dos primórdios, né? Dorinha, Fran, Matildes, Maria da Conceição, que foram são elas as nossas pilastras, as nossas fontes inspiradoras. Em primeiro lugar, o Senhor, né? E em segundo, vem essas pessoas a quem nós temos todo um respeito, todo um carinho, né? E elas nos mostraram grandemente como amar a cada um através da palavra de Deus. Coisa boa. Muito bom. Então, eu sei que muita gente quer falar, quer partilhar, né? Mas agora nós vamos rezar, tá? Então, que você, no seu coração, elevasse a sua prece, a sua oração ao Senhor, seu agradecimento. Vamos pedir que Deus abençoe cada vez mais, né, o ministério, cada pessoa que forma essa comunidade. Pedir que Deus abençoe as nossas cidades, né, de Catolé, Bom Conselho, Natal, nossas famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, uma pessoa me acompanhe, por favor, na oração aqui. A gente vai fazer a oração de São Francisco. Altíssimo e glorioso Deus, Altíssimo e glorioso Deus, iluminai as trevas do meu coração iluminai as trevas do meu coração e dai-me uma fé direita, e dai-me uma fé direita, esperança certa esperança certa e caridade perfeita, e caridade perfeita. bom senso e conhecimento, Senhor, Bom senso e conhecimento, Senhor, para que se cumpra em mim vosso santo e verdadeiro mandamento. para que se cumpra em mim vosso santo e verdadeiro mandamento. Amém. Amém.
Eu desejo a todos uma boa noite, um bom descanso, né? E partilhem com os demais irmãos, transmitem para eles o que a gente aprendeu, o que a gente assimilou hoje. Vamos transmitir essa mensagem para os nossos irmãos e confirmá-los na vocação, na fé e na esperança, né? Deus abençoe a todos. Amém, Frei. Boa noite, irmão.